Da mesma forma como fizemos para o seno, a gente vai fazer para o cosseno. Como calcular o cosseno para ângulos maiores que 90 graus? Temos aqui então a circunferência trigonométrica, os ângulos marcados e vamos chamar a atenção para o triângulo retângulo OPP'. Temos aqui então em amarelo o triângulo OPP', né? Aqui o ângulo alfa. E se eu quiser calcular o cosseno do ângulo alfa, a gente sabe que o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, OP', dividido pela hipotenusa, que é 1. Como a gente viu para o seno, isso aqui vai dar OP'. Portanto, o tamanho desse segmento aqui é exatamente o valor do cosseno do ângulo, já que o raio da circunferência é 1. Então, a projeção do ponto P sobre o eixo X marca o ponto P' e o tamanho OP', o tamanho do segmento OP', a medida dele, é o valor do cosseno do ângulo. Por isso que o eixo X, né, como esse OP' está sobre o eixo X, é chamado de eixo dos cossenos. Então, a gente pode observar aqui para o 30 graus, o ponto P projeta sobre o eixo X o ponto P' exatamente no raiz de 3 sobre 2. A gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se eu deslocar o ponto P para 45 graus, vai projetar sobre raiz de 2 sobre 2. Vamos ver agora, então, deslocando o ponto P na circunferência, o que vai acontecer com o valor do cosseno do ângulo. Então, vamos observar agora o que acontece quando eu deslocar o ponto P sobre a circunferência. Então, vamos olhar a projeção dele no eixo X, né, que é o cosseno do ângulo. Então, se eu colocar o ponto P exatamente sobre 30 graus, ou seja, se esse arco aqui medir 30, o ângulo alfa vai medir 30 também, né? E aí, a projeção cai exatamente sobre o raiz de 3 sobre 2, ou seja, o tamanho do segmento OP', que é o cosseno do ângulo alfa, vai ser exatamente raiz de 3 sobre 2, ou seja, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Se eu continuar para o 45 graus, cosseno de 45, a projeção cai exatamente sobre o raiz de 2 sobre 2, que a gente já conhece. Nos 60 graus, vocês observem que a projeção vai diminuindo. Ó. Cosseno de 60, meio. Se eu continuar deslocando o ponto P, o tamanho do segmento vai diminuindo. Quando eu chegar no 90 graus, o tamanho do segmento vai ser 0. Ou seja, a projeção do ponto P exatamente no 90 graus sobre o eixo X é 0. Então, o cosseno de 90 é 0. Se eu deslocar agora aqui no segundo quadrante até o 120, como é que eu faço para descobrir, né? Claro, aqui a gente já tem a marcação que vai cair no menos meio, mas eu não precisaria dessas marcações. Bastaria saber que vai ser negativo, porque a projeção vai estar à esquerda da origem, e basta observar quantos graus faltam até o 180. 120 para 180 faltam 60 graus. E aí eu olho no primeiro quadrante o cosseno de 60. A gente sabe que o cosseno de 60 é meio. Como aqui está no segundo quadrante, a projeção vai ser negativa, o cosseno de 120 é menos meio. Ou seja, é menos o cosseno de 60. Se eu pegar no 135, ó, 135 para 180 faltam 45 graus. Então, o cosseno de 135 é menos o cosseno de 45, que vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Observe que se eu for deslocando o ângulo, vai aumentando o tamanho do segmento. No 150 para 180 faltam 30. Como a projeção é negativa, o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30, que é menos raiz de 3 sobre 2. No 180, o tamanho do segmento é exatamente menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. Se eu continuar, agora no terceiro quadrante, parar aqui no 210, 210 passou quantos graus do 180? Passou 30, né? Como a projeção ainda vai ser negativa, porque eu olho para o eixo X, então o cosseno de 210 é igual a menos o cosseno desse ângulo, que é 30 graus. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
Então, o cosseno de 210 vai ser esse valor negativo, que é menos raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa com 225, que passou 45 graus, vai ser menos o cosseno de 45, que é menos raiz de 2 sobre 2, e assim vai. Quando eu chegar no 270, observe que o segmento verde lá vai diminuindo, ó, P'. Quando eu chegar exatamente no 270, cosseno de 270 é zero. A projeção do P, do ponto P sobre o eixo X é zero. Continuando agora no quarto quadrante, por exemplo, 300, eu sempre olho o ângulo que esse raio faz com o eixo X. Então, 300, para chegar a 360, esse ângulo aqui tem que ser 60. Como a projeção vai ser positiva, então, o cosseno de 300 é igual ao cosseno desse ângulo aqui, que é 60, que é a mesma projeção lá em cima. Continuando, por exemplo, aqui no 330, faltam 30 graus para 360. Então, o cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30. Se eu continuar até o 360, o tamanho do segmento vai dar 1. Então, o cosseno de 0 ou o cosseno de 360 é igual a 1.